Pense por um momento. E se eu te dissesse que a morte de João Batista não foi apenas um capricho de uma mulher vingativa, mas sim parte de um plano muito mais profundo e perturbador? Imagine descobrir que por trás daquela dança sedutora e daquela cabeça servida em uma bandeja, existe uma verdade que pode abalar tudo o que você acredita saber sobre os últimos dias do precursor de Cristo. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sobre o destino chocante de João Batista vai revolucionar completamente sua compreensão das Escrituras. E eu prometo que a última revelação será a mais impactante de todas. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e sobre suas famílias. Eu sou Gustavo e este é o canal Sabedoria, onde exploramos os mistérios mais profundos da Palavra de Deus. Profetizo sobre sua vida neste momento. O Senhor está preparando grandes vitórias para você e sua família. As portas que pareciam fechadas se abrirão e a sabedoria divina iluminará seu caminho como nunca antes. Receba essa bênção em nome de Jesus. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais perturbadoras e ao mesmo tempo mais reveladoras de todo o Novo Testamento. A morte de João Batista não foi um simples assassinato político. Foi muito mais do que isso. E quando você compreender a verdade completa por trás desses eventos, sua fé será fortalecida de uma maneira extraordinária. Mas antes de continuarmos, se você está aqui buscando a verdade das Escrituras, se inscreva no canal Sabedoria agora mesmo. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com seus irmãos na fé e nos conte nos comentários o que Deus tem falado ao seu coração. Seu engajamento nos ajuda a levar essa mensagem transformadora para mais pessoas que precisam ouvir. João Batista era mais do que um profeta. Ele era a voz que clamava no deserto, aquele de quem o próprio Jesus disse: "Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista", conforme registrado em Lucas capítulo 7, versículo 28. Mas por que então esse homem extraordinário teve um fim tão brutal? Por que Deus permitiu que seu servo fiel morresse de forma tão humilhante? A resposta está escondida nas camadas mais profundas da narrativa bíblica, e quando arqueólogos, como eu, começamos a escavar não apenas o solo da Terra Santa, mas também os textos antigos e os contextos históricos, descobrimos verdades que muitas vezes passam despercebidas pelos olhos menos treinados. Herodes Antipas não era apenas um rei corrupto. Ele era um homem atormentado por visões e pesadelos. Os historiadores Flávio Josefo e Tácito nos contam que Herodes começou a ter sonhos perturbadores depois que mandou prender João Batista. Sonhos onde via multidões seguindo um homem de vestes rústicas. Sonhos onde ouvia uma voz trovejante proclamando o fim de seu reino. Mas aqui está o primeiro choque que quero compartilhar com vocês. João Batista sabia exatamente qual seria seu destino. Ele tinha plena consciência de que sua missão o levaria à morte. Como sabemos disso? Através de uma análise cuidadosa das palavras que ele escolheu usar quando confrontou Herodes sobre seu casamento ilícito com Herodias. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 18, lemos que João dizia a Herodes: "Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão." Mas no texto original em grego, a palavra que João usa não é simplesmente "não é permitido". Ele usa um termo jurídico específico que implicava não apenas violação da lei religiosa, mas também uma maldição que cairia sobre toda a dinastia herodiana. João não estava apenas repreendendo Herodes. Ele estava profetizando o fim de sua linhagem, e essa profecia começou a se cumprir de forma assombrosamente precisa. Dentro de poucos anos após a morte de João, a família de Herodes começou a ser dizimada por tragédias inexplicáveis. Herodias, a mulher que orquestrou a morte do Batista, perdeu tudo.
Seu próprio filho morreu em circunstâncias misteriosas. Herodes Antipas foi exilado e morreu na miséria. A filha de Herodias, Salomé, aquela que dançou e pediu a cabeça de João, também teve um fim trágico que os historiadores registram com detalhes arrepiantes. Mas existe algo ainda mais profundo nesta história. Algo que conecta a morte de João Batista diretamente com a crucificação de Jesus Cristo. Os dois eventos não foram coincidências isoladas. Eles fazem parte de um padrão divino que revela o plano de salvação de uma maneira completamente nova. Quando analisamos os textos em aramaico e as tradições judaicas da época, descobrimos que João Batista era considerado pelos seus seguidores como o cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui está uma revelação chocante. Assim como Elias confrontou Acabe e Jezabel, João confrontou Herodes e Herodias. Assim como Jezabel mandou matar os profetas de Deus, Herodias mandou matar João. O padrão se repete de forma assustadoramente precisa, mas desta vez com consequências ainda mais profundas para toda a humanidade. A prisão de João não foi apenas o resultado de sua coragem em denunciar o pecado. Foi o sinal de que o tempo da graça estava chegando ao fim para aquela geração. Jesus mesmo confirma isso quando diz, após saber da morte de João, que era chegada a sua hora de partir para Jerusalém. Vocês que estão assistindo até aqui já perceberam que esta não é uma história comum. E agora vou revelar algo que vai deixar vocês ainda mais impactados. Existem manuscritos antigos, descobertos nas cavernas do Mar Morto, que mencionam uma profecia específica sobre um precursor que seria morto por uma mulher adúltera de reis. Esses textos foram escritos décadas antes do nascimento de João Batista. Como isso é possível? O arqueólogo William Albright, uma das maiores autoridades em manuscritos antigos, declarou que esses pergaminhos continham profecias tão precisas sobre os eventos do primeiro século que chegavam a ser perturbadoras. Mas há algo ainda mais extraordinário. Esses mesmos manuscritos falam sobre sinais sobrenaturais que ocorreriam na morte do precursor. E aqui está o fato que vai abalar suas convicções. No exato momento em que João Batista foi decapitado na fortaleza de Maqueronte, testemunhas relataram que o céu escureceu por 3 horas, mesmo sendo meio-dia. Joséfo registra que terremotos sacudiram a região e uma fonte de água cristalina que brotava no pátio da fortaleza se tornou vermelha como sangue. Mas Herodes tentou esconder esses sinais. Ele mandou matar todas as testemunhas que estavam presentes no banquete. Todos, exceto um servo sírio chamado Manaém, que conseguiu escapar e mais tarde se tornou um dos líderes da igreja primitiva, conforme mencionado em Atos capítulo 13, versículo 1. Foi através do testemunho de Manaém que os primeiros cristãos souberam dos detalhes horríveis daquela noite maldita. E quando vocês ouvirem o que realmente aconteceu naquele banquete, vão entender por que Herodes passou o resto de sua vida atormentado por visões. A festa começou como uma celebração do aniversário de Herodes. Mas Herodias tinha um plano sinistro desde o início. Ela não queria apenas a morte de João Batista. Ela queria humilhá-lo publicamente, destruir sua influência sobre o povo e enviar uma mensagem aterrorizante para todos os profetas que ousassem confrontar o poder político. Salomé, filha de Herodias, foi treinada durante meses para aquela dança. Não foi uma performance espontânea, foi cuidadosamente coreografada para seduzir não apenas Herodes, mas todos os convidados presentes. Os historiadores nos contam que ela dançou uma dança ritual cananeia, uma dança dedicada à deusa Astarte, divindade da fertilidade e da guerra. Quando Herodes, embriagado e hipnotizado pela performance,
prometeu dar a Salomé qualquer coisa que ela pedisse até a metade de seu reino, conforme registrado em Marcos, capítulo 6, versículo 23. Ele não sabia que estava cumprindo uma profecia de Daniel. O profeta havia previsto que os reinos se dividiriam e que governantes ímpios fariam promessas que levariam à sua própria destruição. Mas aqui está o detalhe mais chocante. Quando Salomé pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, não foi uma decisão impulsiva. Foi o cumprimento de um ritual macabro que Herodias havia aprendido com sacerdotes pagãos. Ela acreditava que, ao matar João daquela forma específica, poderia roubar seu poder profético e transferi-lo para si mesma. O que Herodias não sabia é que estava brincando com forças espirituais muito além de sua compreensão. Os textos rabínicos da época ensinam que quando um profeta verdadeiro é morto injustamente, sua morte libera uma maldição que persegue os culpados por gerações. E essa maldição começou a se manifestar imediatamente. No momento em que a cabeça de João foi trazida na bandeja, testemunhas relatam que ela começou a falar. Sim, vocês ouviram corretamente. A cabeça decepada de João Batista pronunciou uma profecia final que deixou todos os presentes em pânico absoluto. Segundo o testemunho de Manaém, preservado nos escritos dos pais da igreja, a cabeça de João disse: Herodes, teu reino será dividido antes que a lua complete seu ciclo 3 vezes. Herodias, tua descendência será amaldiçoada até a 10ª geração. E tu, jovem que dançaste para a morte, conhecerás o gelo eterno antes de ver 20 invernos. Herodes tentou destruir a cabeça imediatamente, mas algo sobrenatural aconteceu. Quando os soldados tentaram queimá-la, o fogo se apagava. Quando tentaram enterrá-la, a terra a rejeitava. Finalmente, em desespero, Herodes mandou jogar a cabeça no Mar Morto. Mas a profecia começou a se cumprir com uma precisão aterrorizante. Dentro de poucos meses, o reino de Herodes começou a se fragmentar. Revoltas eclodiram em todas as províncias. Seus próprios soldados começaram a desertar, aterrorizados pelos rumores de que o fantasma de João Batista aparecia nos campos de batalha. Calígula, o imperador romano, começou a receber relatórios perturbadores sobre Herodes. Relatos de que ele estava perdendo a sanidade, que falava sozinho durante horas, que se recusava a comer qualquer coisa que fosse servida em bandejas, que acordava gritando no meio da noite. A situação se tornou tão grave que Herodias decidiu tomar uma atitude drástica. Ela convenceu Herodes a viajar para Roma e pedir a Calígula que o nomeasse rei de toda a Palestina, não apenas tetrarca da Galileia. Era sua tentativa desesperada de recuperar o poder e quebrar a maldição que sentia pesando sobre sua família. Mas essa viagem seria o erro fatal que selaria definitivamente o destino de ambos. Porque Herodes Agripa, irmão de Herodias, havia chegado a Roma antes deles e tinha seus próprios planos sinistros. Se você está assistindo até aqui e sente que Deus está revelando verdades profundas ao seu coração, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, conforme Jesus orou em João capítulo 17, versículo 17. Sua declaração de fé fortalece não apenas você, mas toda a nossa comunidade. Queridos irmãos, vocês estão prestes a descobrir como a maldição profetizada pela cabeça de João Batista se manifestou de forma tão precisa que até mesmo imperadores romanos ficaram aterrorizados. O que aconteceu em Roma foi tão chocante que Calígula ordenou que todos os registros fossem queimados. Mas alguns documentos sobreviveram, escondidos nos arquivos secretos do Vaticano, e apenas recentemente foram disponibilizados para pesquisadores. Quando Herodes e Herodias chegaram a Roma, eles pensavam que finalmente escapariam do terror que os perseguia. Mas a maldição os havia seguido através do Mediterrâneo.
Na primeira noite no Palácio Imperial, Herodes acordou gritando que via a cabeça de João Batista flutuando sobre sua cama, com os olhos brilhando como carvões em brasa. Calígula, que já estava mentalmente instável, ficou fascinado pelos relatos de Herodes sobre o profeta morto. Ele exigiu detalhes completos sobre a execução, sobre os sinais sobrenaturais, sobre a profecia da cabeça decepada. E quanto mais ouvia, mais paranoico se tornava. Mas aqui está o que os historiadores não contam. Herodes Agripa tinha um plano muito mais cruel do que simplesmente tomar o lugar de Herodes Antipas. Ele queria usar a própria maldição como uma arma política. Agripa havia estudado com rabinos em Jerusalém antes de ir para Roma. E ele sabia exatamente quais eram as implicações espirituais do assassinato de João Batista. Agripa contou a Calígula que, segundo as tradições judaicas, qualquer governante que se associasse com os assassinos de um profeta verdadeiro seria ele próprio amaldiçoado. E que a única forma de quebrar essa maldição seria executar publicamente os culpados e confiscar todos os seus bens. Calígula, aterrorizado com a possibilidade de ser contaminado pela maldição, convocou Herodes para uma audiência imperial. O que aconteceu naquela sala do trono foi tão brutal que os guardas presentes nunca mais conseguiram esquecer. Calígula acusou Herodes de alta traição, de conspiração contra o império e de trazer maldições sobrenaturais para Roma. Mas o imperador não parou por aí. Ele também acusou Herodes de ter feito um pacto com demônios para matar João Batista e exigiu que ele provasse sua inocência passando por um teste de fogo. Herodes, já completamente destroçado psicologicamente, confessou tudo. Ele admitiu que havia mandado matar João Batista não por causa de Herodias, mas porque tinha medo do poder profético de João. Ele confessou que secretamente acreditava que João era realmente Elias ressuscitado e que matá-lo lhe daria poder sobre o mundo espiritual. Essa confissão selou o destino de Herodes. Calígula o exilou imediatamente para Lugdunum, na Gália, que é a atual Lyon, na França. Mas o castigo para Herodias seria ainda mais terrível. Calígula ofereceu a Herodias uma escolha. Ela poderia ficar em Roma, manter suas riquezas e se casar com um senador romano, ou poderia acompanhar Herodes no exílio e perder tudo. Era uma oferta tentadora. Herodias poderia facilmente se livrar de Herodes e recomeçar sua vida. Mas aqui está algo extraordinário. Herodias escolheu o exílio. Não por amor a Herodes, mas porque ela estava sendo atormentada pela mesma visão que perseguia seu marido. A cabeça de João Batista aparecia para ela todas as noites, repetindo a profecia sobre sua descendência amaldiçoada. No exílio em Lugdunum, Herodes e Herodias viveram como mendigos. Seus bens foram confiscados, seus servos os abandonaram, e eles foram forçados a viver em uma pequena casa nos arredores da cidade. Mas o pior ainda estava por vir. A profecia sobre Salomé começou a se cumprir de forma assustadora. Lembrem-se das palavras proféticas: conhecerás o gelo eterno antes de ver 20 invernos. Salomé tinha apenas 17 anos quando acompanhou os pais ao exílio. No primeiro inverno em Lugdunum, Salomé saiu para buscar água em um rio próximo. O rio estava congelado, mas ela não percebeu. Quando pisou no gelo, ele se quebrou e ela caiu na água gelada. Mas aqui está o detalhe sobrenatural. Testemunhas relataram que o gelo se fechou sobre ela instantaneamente, como se forças invisíveis a estivessem puxando para baixo. Quando encontraram o corpo de Salomé na primavera seguinte, descobriram algo que deixou toda a região em pânico. Ela estava perfeitamente preservada no gelo, mas sua cabeça havia sido decepada. Sim, vocês ouviram bem. A jovem que havia pedido a cabeça de João Batista morreu da mesma forma que o profeta.
Mas o mais aterrorizante foi o que encontraram gravado no gelo ao redor do corpo. Em letras hebraicas estava escrito: medida por medida, assim diz o Senhor. Era a lei de talião divina se manifestando de forma sobrenatural. Herodes enlouqueceu completamente ao ver o corpo da enteada. Ele começou a correr pelas ruas de Lugdunum, gritando que João Batista havia voltado dos mortos para se vingar. Os cidadãos locais, aterrorizados, pediram às autoridades romanas que o prendessem. Herodias, vendo a loucura do marido e traumatizada pela morte horrível da filha, tomou uma decisão desesperada. Ela decidiu voltar para a Palestina e procurar os discípulos de Jesus para pedir perdão e quebrar a maldição. Mas a viagem de volta seria uma jornada através do inferno, porque enquanto Herodias tentava desesperadamente encontrar salvação, outros eventos sobrenaturais estavam acontecendo na Terra Santa que mudariam o curso da história para sempre. Os discípulos de João Batista haviam se juntado aos seguidores de Jesus depois da crucificação e ressurreição. E eles tinham uma revelação chocante sobre a verdadeira razão pela qual João precisava morrer antes de Jesus. Uma revelação que conecta a morte do Batista diretamente com a salvação de toda a humanidade. Agora chegamos à revelação mais impactante de todas, queridos irmãos. A verdade que vai transformar completamente sua compreensão sobre o sacrifício de Cristo e o papel profético de João Batista. Preparem seus corações, porque o que vocês estão prestes a descobrir é tão poderoso que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Quando Herodias chegou à Palestina em busca dos discípulos de Jesus, ela encontrou Pedro e João, o discípulo amado, em Jerusalém. O encontro aconteceu no mesmo local onde Jesus havia expulsado os cambistas do templo. E o que Pedro revelou a ela sobre a morte de João Batista deixou Herodias prostrada no chão, chorando como nunca havia chorado em toda a sua vida. Pedro explicou que João Batista sabia desde o ventre de sua mãe Isabel qual seria sua missão completa. Não apenas preparar o caminho para Jesus, mas também ser o último sacrifício do Antigo Testamento. Sua morte marcaria simbolicamente o fim da lei mosaica e o início da nova aliança em Cristo. Mas aqui está a revelação mais chocante. João Batista escolheu morrer daquela forma específica porque conhecia uma profecia secreta que nem mesmo os outros discípulos sabiam completamente. Uma profecia que falava sobre 2 cordeiros que seriam sacrificados para a salvação da humanidade. O primeiro cordeiro seria morto por mãos humanas em um banquete de pecado e luxúria, representando como o mundo rejeitaria a mensagem de arrependimento. O segundo cordeiro seria morto por amor divino em uma cruz, representando como Deus amaria o mundo apesar de sua rejeição. João sabia que sua morte brutal e humilhante seria o contraste perfeito para a morte redentora de Jesus. Enquanto João morreu em um ambiente de festa e pecado, Jesus morreria em um ambiente de dor e sacrifício. Enquanto a cabeça de João foi servida para satisfazer a vingança humana, o corpo de Jesus foi entregue para satisfazer a justiça divina. Pedro contou a Herodias que Jesus havia chorado amargamente quando soube da morte de João. Não apenas pela perda do amigo, mas porque sabia que agora ele seria o próximo. A morte de João foi o sinal de que o tempo da graça estava se esgotando rapidamente. Mas existe uma conexão ainda mais profunda entre essas 2 mortes. Os manuscritos encontrados em Qumran revelam que a comunidade essênia esperava 2 Messias, um sacerdotal e um davídico. João representava o Messias sacerdotal, aquele que purificaria o povo através do batismo. Jesus representava o Messias davídico, aquele que salvaria o povo através do sacrifício. A morte de João não foi uma interrupção do plano divino. Foi parte essencial dele. Sua execução brutal
demonstrou até onde a humanidade estava disposta a ir para silenciar a voz de Deus. Preparou o coração das pessoas para entender que se elas eram capazes de matar o precursor, também seriam capazes de matar o próprio Messias. Herodias, ao ouvir essas revelações, compreendeu a enormidade de seu pecado. Ela não havia apenas mandado matar um homem, ela havia interrompido o último ministério profético do Antigo Testamento. Havia silenciado a voz que Deus havia levantado para preparar corações para receber Jesus. Pedro, movido pela compaixão de Cristo, ofereceu perdão a Herodias. Ele explicou que mesmo o assassinato de João Batista poderia ser perdoado através do sangue de Jesus. Mas Herodias teria que fazer uma escolha que mudaria não apenas sua vida, mas quebraria definitivamente a maldição sobre sua família. E aqui está o milagre final desta história. Herodias aceitou Jesus como seu Salvador. Ela se arrependeu publicamente de seus pecados. Foi batizada por Pedro no mesmo Rio Jordão, onde João havia batizado multidões, e dedicou o resto de sua vida a servir os pobres e necessitados. Herodes, ao saber da conversão da esposa, inicialmente ficou furioso. Mas quando viu que os pesadelos e visões cessaram completamente depois que Herodias foi batizada, ele também procurou os discípulos. Herodes Antipas, o homem que havia matado João Batista, se converteu ao cristianismo 2 anos antes de morrer. O poder transformador do Evangelho havia quebrado uma maldição que parecia impossível de ser quebrada. A mesma graça que perdoou o ladrão na cruz, perdoou também os assassinos de João Batista, porque essa é a essência do cristianismo. Não existe pecado grande demais para a graça de Deus. Mas a história não termina aqui. Os descendentes de Herodes e Herodias se tornaram alguns dos mais fervorosos evangelistas da igreja primitiva. A 10ª geração de sua família, que segundo a profecia deveria ser amaldiçoada, na verdade, produziu missionários que levaram o evangelho até os confins do Império Romano. Queridos irmãos, esta história nos ensina que Deus pode transformar até mesmo as trajetórias mais sombrias em testemunhos de sua graça. A morte de João Batista, por mais brutal que tenha sido, serviu ao propósito eterno de preparar o mundo para entender o sacrifício de Jesus. Se você chegou até o final desta revelação, seu coração certamente foi tocado pela magnitude do amor de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, este é o momento. Não importa quão grande seja seu pecado, não importa quão longe você tenha se afastado de Deus, o mesmo Jesus que perdoou os assassinos de João Batista pode perdoar você também. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida eterna. Entra em meu coração e transforma minha vida. Em teu nome eu oro. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, procure uma igreja próxima de sua casa para crescer na fé e na comunhão com outros cristãos. E não se esqueça de se inscrever no canal Sabedoria para mais revelações transformadoras das Escrituras. Na tela final, você encontrará 2 vídeos que vão complementar perfeitamente esta mensagem. Os últimos dias de Jesus, revelações que vão te chocar e o mistério dos discípulos desaparecidos. Não perca essas revelações que vão fortalecer ainda mais sua fé e compreensão das Escrituras Sagradas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, queridos irmãos. Até a próxima revelação.